TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve Maria Imaculada. Já estamos no ar com mais um programa Viver com Fé e Saúde, com muita alegria, recebendo cada um de vocês aqui na TV Imaculada em nosso programa Viver com Fé e Saúde. Mas, vocês sabem, vamos silenciando agora o coração para nos consagrarmos a Nossa Senhora. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo. Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Que maravilha quando nos colocamos no colo da Mãe Maria, não, meu irmão e minha irmã? Maravilha ainda quando nós falamos sobre temas da nossa religião católica aqui no Viver com Fé e Saúde. Gente, com muita alegria hoje, nós recebemos de volta ao programa Viver com Fé e Saúde, ela que já esteve aqui em outros momentos, né? Maíla Guiar, ela que é teóloga, e nessa semana nós falaremos sobre tempo quaresmal. Ela já está aguardando ali, olha que maravilha, né? Além de receber a Maíla, falar de um tema tão relevante para a nossa igreja, para nós cristãos católicos. Então reúnam todas as pessoas aí, aguardem um momento, porque já já nós voltamos com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Olha só, gente, vocês também podem participar conosco dando sugestões de pautas. Vocês podem também mandar pedidos de oração para os outros programas através dos telefones 3349-1015 ou 3349-2358. E tem também o nosso WhatsApp, olha só, 993470532. Você gostaria de dar essa sugestão de pauta aqui para o nosso Viver com Fé e Saúde? É muito bem-vindo, né? A produção aqui do nosso programa vai receber com todo o carinho e nós vamos em busca para a gente poder trazer aqui mais informação. E como vocês viram no bloco anterior, com muita alegria no nosso coração, aqui de toda a equipe do Viver com Fé e Saúde, nós estamos recebendo de volta aqui no Viver, depois de muitos anos, a Maíla Guiar. Ela que é teóloga e ela vai falar com a gente sobre o tempo quaresmal. Nós estamos muito felizes em tê-la novamente aqui conosco. Maíla, seja muito bem-vinda. Obrigada, Cláudia. Eu que agradeço de estar aí com vocês, com a equipe, com esse programa que é tão favorável, nos ensina tanto. Eu fico agradecida pelo convite. Imagina, e para falar sobre um tema tão importante para a nossa missão católica, para todos nós cristãos católicos, né? Que é falarmos sobre o tempo quaresmal. Mas diga pra gente, antes de falar sobre esse processo, sobre esse tempo, exatamente o que vem a ser quaresma, Maíla. Então, a quaresma, ela é um período, né, pelo próprio nome já nos dá essa ideia de 40 dias. 40 dias de preparação que nós, cristãos católicos, fazemos. Uma preparação para o tempo da Páscoa, que é para nós a grande festa. Enquanto cristãos. A gente vai celebrar aí todo o mistério da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. Para que a gente possa melhor celebrar isso, nós fazemos um tempo de preparação. A igreja tem sempre esses momentos marcantes que nos preparam para grandes celebrações desses mistérios. O mesmo acontece lá no Natal, né, o mistério da encarnação. E agora, com a quaresma, 40 dias, nós fazemos isso para o mistério da redenção. Lembrando sempre que, por que 40? O número 40 na Bíblia, na história do povo de Deus,
é um número bastante significativo. 40 anos no deserto, Jesus que fica 40 dias também no deserto, se preparando para o início da pregação, do ministério dele. Então, lembrando de tudo isso, a gente faz esse tempo quaresmal. Então, por isso se chama, então, quaresma. E esse tempo de 40 dias, Maíla, em que período que ocorre? Qual é o primeiro dia destes 40 e qual é o último dia? Onde inicia e onde se encerra essa quaresma? Esse tempo quaresmal? Então, sim, esse tempo quaresmal. Então, a quaresma, ela tem início naquela celebração da quarta-feira de cinzas, que é aquela quarta-feira em que nós vamos às celebrações e nesse sacramental nós vamos receber as cinzas aí que depois a gente pode até falar melhor, vai lembrar para nós um tempo de conversão. Ao pó do pó a gente veio, ao pó a gente volta, lembrando a nossa humanidade, a nossa miséria. Então, começa na quarta-feira de cinzas e ela vai se estender até a quinta-feira santa. Então, no período da tarde da quinta-feira santa, fecha para nós o tempo quaresmal. Okay. Né? Então, a gente sabe que na quinta-feira santa, nós temos a missa de instituição da Eucaristia à noite. Então, anterior a essa celebração, nós fechamos o que nós chamamos de tempo quaresmal. Claro que aí vai dar em torno de 43, 44 dias, dependendo de cada ano, mas isso não importa, esse 40 aí tem o mesmo significado. Entendi. E desde quando se vive a quaresma, Maíla? Então, é muito anterior à história. Desde os primeiros cristãos, aí a gente vai estar aí no século II, século III da igreja, bem naquilo que nós chamamos das primeiras comunidades, eles já começam a viver esse tempo de preparação para a Páscoa. Olha! Então, até pelo fato, Cláudia, se nós pegarmos lá no Antigo Testamento, o livro do Êxodo, quando Deus, né, com aquela mão forte, como Deus verdadeiro, retira o povo lá do Egito, da escravidão, anterior a essa celebração de saída do Egito, Deus mandou que os hebreus fizessem um tempo de preparação. Ok. Então, o povo judeu já vive essa experiência de se preparar para essa grande festa da Páscoa, que para eles era a saída do Egito, e para nós cristãos é a libertação do pecado por Jesus, né, através do seu gesto da cruz. Então, desde os primeiros judeus que já celebravam isso, e depois os cristãos que permanecem nessa preparação em fazer aí esse tempo quaresmal. Então, desde o início da igreja primitiva. E para nós católicos, Maíla, o sentido dessa quaresma, porque é um período, assim, são vários períodos que são muito fortes do ponto de vista espiritual, da espiritualidade para nós cristãos católicos, né? E momentos, assim, tomados totalmente de reflexão, de mudança de vida, enfim. E aí você fala aí de libertação do pecado, né? Seria esse exatamente o sentido da quaresma para todos nós? Sim, nós podemos resumir o tempo quaresmal numa palavra, a palavra conversão. Deus nos chama à conversão, sempre, em todos os momentos da nossa vida. Só que no tempo quaresmal, que vai anteceder a Páscoa, nós somos chamados a intensificar e fazer uma avaliação de como está sendo essa nossa conversão. Ou seja, a nossa caminhada para Deus. A conversão, a gente sabe que ela ocorre um período da nossa vida de maneira definitiva, assim, forte. Podemos chamar isso de primeira conversão. Sim. Mas todos os dias nós somos chamados a nos voltar para Deus. Ou seja,
abandonar o pecado, abandonar tudo aquilo que nos afasta de Deus, da vida eterna, e buscá-lo com a sinceridade do nosso coração e dos nossos atos. Isso é conversão. Então, a conversão é feita diariamente, a todos os momentos. Mas, no período da quaresma, nós temos esse chamado maior quanto igreja. Então, enquanto eu faço isso todos os dias, você também vai fazendo, cada um de nós, o tempo quaresmal, nós como igreja juntos, aproveitamos esse tempo e buscamos essa nossa conversão, nos afastando ainda mais dos pecados, fazendo bons propósitos, fazendo com que realmente aquele gesto de Jesus na cruz, de ter morrido por nós, para nos tirar do pecado, da morte, realmente faça sentido e tenha realmente um comprometimento na nossa vida. Sem dúvida. E foi aí, a partir da morte de Jesus na cruz, Maíla, que começou a imposição das cinzas? Não, na verdade, a questão da imposição das cinzas, também, se nós pegarmos o Antigo Testamento, principalmente os livros proféticos, é muito comum que a gente pegue passagens que as pessoas, quando elas faziam uma atitude de conversão, de mudança de vida, de arrependimento dos pecados, que elas realmente tomavam uma decisão de mudar de vida, elas tinham então esse gesto. Elas usavam roupas de saco, uma roupa assim grosseira, sim, né, para mostrar realmente o desprendimento, a humildade, e elas colocavam cinzas na cabeça, né, no sentido de quê? De lembrar exatamente dessa humanidade, dessa fragilidade nossa como ser humano. Então, esse gesto das cinzas na cabeça, desde o Antigo Testamento nós temos. Agora, a igreja, que ela vai organizando a sua liturgia, pegando esses gestos que o povo judeu já tinha, mas fazendo com que eles tomem aí um sentido cristão, a igreja, a partir mais ou menos do século II, e depois com o Papa já Urbano, já aí quase no século X, a igreja começa a colocar realmente esse sacramental dentro da missa. Então aí sim, liturgicamente, nós vamos à missa na quarta-feira de cinzas, e a igreja, que é a autoridade para nós, é aquela mãe que cuida dessa nossa salvação, dessa nossa busca pela conversão, ela então começa a impor sobre os fiéis o gesto das cinzas, né? Então, é colocado então nas nossas testas aquela cinza. Eu não sei se você sabe, as pessoas até falam assim, mas essa cinza ela vem de onde? Do que é feita? Essas cinzas, a cada ano, no dia de Domingo de Ramos, né, do ano que a gente está passando, esses ramos são guardados para que no ano posterior eles sejam queimados e as cinzas desses ramos usados no ano anterior é que viram as cinzas para a gente ser colocado nas nossas cabeças na quarta-feira de cinzas. Gente, tá? Então, não é assim qualquer cinza. Não pegou um pau qualquer, queimou e pegou aquela cinza e abençoou. Aquelas cinzas são feitas dos ramos que nós utilizamos no Domingo de Ramos do ano anterior. Aí isso é colocado, então, nas nossas testas, na cabeça dos clérigos, do padre, do bispo, é geralmente colocada na cabeça mesmo, né? Mas nós, por uma questão até mais prática, é colocado, então, nas nossas testas. Você sabe, vendo você falar, eu fico assim muito emocionada, porque me remete ao cuidado de Deus com a vida de cada um de nós. Quando vocês dizem assim, não é qualquer cinza, Cláudia, são aquelas cinzas, né? Até porque eu ia te perguntar
né? É isso para que as pessoas possam saber, mas eu vejo assim, esse cuidado que Deus tem conosco, não é qualquer coisa que é oferecido, não é um simples ritual, né? Não é magia, não é nada disso. É o amor de Deus por nós, sobretudo em cada movimentação que existe dentro da nossa igreja, não, Maíla? Exatamente. A igreja, ela, como eu disse, ela é uma mãe. E a mãe é cuidadosa, a mãe pensa no filho, a mãe pensa no melhor para ele, como vai educar, como vai conduzir. E a igreja faz esse papel conosco. Então, todos os gestos, todos os sacramentais, todas as palavras que são ditas para nós, numa celebração, num gesto como esse que nós estamos falando, não foram assim inventados, não é uma coisa qualquer. Tem um profundo sentido de nos levar realmente a uma modificação da vida, a buscar, a amar a Deus da mesma forma como Ele pensa e tem esses cuidados conosco. Por isso que quando é imposto o gesto, né, das cinzas nas nossas testas, é dito também uma frase, né, dita, convertei-vos e crede no Evangelho. Então, o primeiro passo é a conversão, crendo no Evangelho e realmente buscando Jesus. Exatamente. E Maíla, e no tempo da quaresma, existe aquela questão em relação à penitência na sexta-feira, nesse tempo quaresmal. Isso é uma tradição da fé católica ou vem como uma regra? É uma disciplina. Uma disciplina. Nós temos que perceber, e aí, aqui até aproveito para fazer esse esclarecimento, a igreja nos chama para que, no período quaresmal, nós possamos obrigatoriamente, como cristãos, a partir aí dos 14 anos, ou seja, que a gente tem consciência, é dia de jejum obrigatório e abstinência de carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, a sexta-feira da paixão. Então, nós devemos fazer isso enquanto católicos, é um mandamento dos 5 mandamentos da igreja. E durante o período da quaresma, nós somos chamados a permanecer nesse espírito penitencial, intensificando os nossos jejuns, né? Tirando algo da nossa alimentação, que aí seria a abstinência, e a questão da abstinência de carne. Então, durante a quaresma, somos chamados a fazer tudo isso. Mas é importante, Cláudia, que a gente esclareça que a questão da abstinência de carne, não comer carne, é colocada para nós, cristãos católicos, o ano inteiro. Então, toda sexta-feira, nós não comemos carne. Uhum. Então, não é só no período da quaresma. No período da quaresma, eu vou intensificar ainda mais. Se eu já faço isso na sexta-feira e devo fazer, eu vou escolher mais um dia. Ou eu vou tirar, além da carne, eu vou tirar um outro alimento. Ou seja, isso é uma forma da gente controlar as nossas vontades, os nossos desejos, a gente poder oferecer isso num sacrifício maior a Deus, pegar essa carne, esse alimento que eu deixei de consumir e oferecer a alguém que quase nunca tem acesso a ele, ou seja, fazer disso uma obra de caridade. Então, fazemos a abstinência de carne todas as sextas-feiras do ano, independentemente, a não ser que ocorra uma solenidade litúrgica nessa sexta, aí nós somos dispensados, mas nós não comemos carne na sexta-feira do ano inteiro. Sim. Mas especialmente na quaresma, né? Na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão, que tem esse intuito ainda maior de nos unirmos a esse mistério, a esse gesto de amor e de entrega que Cristo fez por nós. Exato. E como que essa penitência ela se revela na nossa vida cristã, Maíla?
Então, se revela nesse fato de ter essa abstinência enquanto algo material, Ok. algo físico mesmo, né? Abstinência de um alimento e da carne em si, mas também, apesar de ser um gesto exterior, o que deve estar em abstinência, em penitência, é o nosso interior. Então, muito importante que a gente vá controlando os nossos sentimentos, os nossos vícios interiores. Por quê? Porque se a gente vai fazendo isso, esse controle, vai deixando que Deus realmente vá fazendo morada dentro de nós, fazer uma atitude exterior como essa, de deixar de comer algo, é um exterior, é quase que um testemunho daquilo que dentro de mim já está acontecendo. Então não pode ser o inverso. Exato. Né? Não posso deixar de comer a carne, não posso deixar de comer o chocolate, de beber o refrigerante, sei lá, de qualquer coisa que eu faça como penitência, se essa penitência já não brota dentro de mim. Se eu não estou também me fazendo abstinência das palavras ruins, dos maus pensamentos, dos gestos de ira com as pessoas, da falta de paciência. Tem que começar dentro primeiro, para que o exterior, ele caminhe junto conosco. Né? O programa é exatamente, né? Fé e saúde. Ou seja, a questão do corpo, mas também da alma. Quando esses dois trabalham juntos, aí sim nós podemos dizer que nós estamos aí em plena sintonia com Deus. E quando você vem e diz que não é só na Sexta-feira da Paixão, que são todas as sextas-feiras no decorrer do ano, são como gotas de lembrança de que, na verdade, nós precisamos realmente nos abster dessas questões, de guardar a língua, né? A língua maldosa, o olhar ferino, né? E aquilo que a gente ouve. Mas aguarda aí que a gente vai para o intervalo e já já a gente volta, viu? Tá bom, aguardo sim. Nós estamos falando com a Maíla Guiar, gente. Estamos falando sobre tempo quaresmal. Aguardem aí que já já nós voltamos após o breve intervalo. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Já fiquei emocionada no primeiro bloco, porque sempre quando nós falamos, né, dessa questão da nossa fé católica, da questão de a gente poder ressignificar os nossos dias, o que é que nós estamos fazendo aqui, é sempre realmente muito emocionante. Quando a gente traz esse amor, esse carinho, esse cuidado de Deus para com a vida de cada um de nós, faz toda a diferença. E a nossa convidada, com muita alegria, nós estamos recebendo aqui novamente no Viver com Fé e Saúde. Ela é a Maíla Guiar, ela que é teóloga, e estamos falando, gente, sobre tempo quaresmal. Olha que maravilha, né? E nós estamos falando, sobretudo, em relação à questão, né, da penitência, da questão de sexta-feira, de guardarmos a carne, de não, né, nos alimentarmos nesse sentido, e também não nos alimentarmos daquilo de maldoso que a gente ouve, daquilo de maldoso que a gente pode falar e do que a gente pode olhar, né? Porque às vezes a gente nem fala nada, mas só o olhar, né, Maíla, já acontece, né, daquela forma assim, então, para a gente poder guardar realmente. Sempre no sentido a conversão, né? Mas, e como é que a gente pode concretizar esse nosso desejo, a conversão, querida? Então, até queria aproveitar, Cláudia, quando você fala assim, olha, guardar esse nosso olhar, guardar as palavras, ser uma pessoa mais paciente, ser uma pessoa mais generosa, fazer um tipo de sacrifício. Nós temos um nome para isso, chamado de mortificação. É um sacrifício, uma mortificação. Então, na verdade, é um tripé que nós acabamos tendo. Nós temos o jejum. O que é o jejum? É quando nós, durante aquele dia, nós fazemos o sacrifício de tirar uma refeição completa. Isso. Então, ou tiramos o almoço ou tiramos o jantar. As outras a gente faz em pequenas quantidades, uma quantidade menor, mas a gente retira essa grande refeição. E oferecemos isso a Deus.
Isso é o jejum. Claro, temos que tomar o cuidado, fazer aqueles que têm uma saúde adequada, que consiga fazer isso. Deus não quer aí ninguém passando mal e ficando ruim por causa de uma prática dessa. Esse é o jejum. A abstinência é retirar um alimento, uma carne, no caso que a gente falou, um refrigerante, o doce, isso é uma abstinência. E a mortificação está ligada aí às nossas práticas. Olha. Então eu vou, por exemplo, eu posso tomar como uma mortificação se eu gosto muito de água gelada. Durante o período da quaresma, por exemplo, eu posso tirar um dia, 2 dias, que eu não vou tomar água gelada, vou tomar ela natural. Parece uma coisa tão simples, mas como diz Santa Teresinha, o amor que a gente coloca numa prática dessa, para Deus é que vai fazer a diferença. Então, claro, Deus é muito maior do que estar olhando se eu tomei a água gelada ou não. Mas o amor que eu pus nisso, o meu pequeno sacrifício, no amor de Deus é que faz a diferença de tudo. Então, se a gente consegue fazer isso no período dos 40 dias da quaresma, é sinal que eu posso fazer isso sempre. Então, a gente poderia falar que a quaresma é um tempo de experiência para a gente ter esse controle das nossas ações, das nossas vontades, para que durante a vida, o restante do ano, eu continue a praticar. Então, é isso que vai levando a gente todo dia a ter uma conversão, essa conversão diária, né? Essa busca maior da oração. O período da quaresma nos chama a fazer o jejum, a oração, né, que nós temos aí, que é a nossa conversa com Deus, o jejum é conosco mesmo, e a caridade, a obra de caridade. Então, tendo esses 3 pontos, jejum, mais oração e mais caridade, nós vamos saber fazer isso durante todo o restante do ano. E aí sim a nossa conversão vai se tornando efetiva e agradável a Deus. Vendo você falar, me vem... minha cabeça fica assim, né? Nos pensamentos, enfim. E não há como compartilhar. Mas, é assim, quando você fala assim, Deus não vai ficar olhando, parece que é tão pequeno, mas Ele não vai ficar olhando, bebeu água, não bebeu água, ele não... Até porque não é uma questão de barganha, né? Você não vai estar barganhando com Deus. Porque, na verdade, é algo que é para que você se converta, é algo que é para que você seja tomado em reflexão. Então, não é para com Ele, é algo para com você e consequentemente, você vai amadurecendo também a sua fé, né? Porque falar que tem fé e pedir encarecidamente a Deus que faça, eu vou fazer isso, Deus então me dá aquilo. É diferente do que você ter uma fé madura e saber que as coisas acontecem no tempo dele, a partir daquilo que você também faz, não, Maíla? Porque às vezes as pessoas têm a mania de falar, tá tudo na mão de Deus. Sim, tá na mão de Deus, mas e a sua parte? O que você está fazendo? Né? É mais ou menos isso que Deus fala Jesus falou para Santo Antão, né? Ele era um santo que ele tinha muitas provações, muitas lutas espirituais, e nenhuma dessas lutas ele lutou contra Satanás, aquela batalha, e venceu as tentações. E aí Jesus aparece para Santo Antão e ele fala, mas como, Senhor? Eu estava aqui nessa luta e o Senhor não fez nada, não estava por aqui. Ele falou assim, não, eu estava aqui juntinho de você, mas eu queria te ver lutar. Olha, né? É assim que nós temos que ser. Deus está sempre conosco, faz a parte dele, confiamos que ele faz, Deus não nos deixa sozinhos, Deus não nos abandona, mas ele quer ver também um pouco do nosso sacrifício. Ele se sacrificou por nós, Cláudia. Ele morreu na cruz. Ele deu a sua vida como Deus e homem por nós. Então é hora da gente fazer um pouquinho a nossa parte. É um pequeno sofrimento, mas que nesse amor, nesse mérito de Cristo, toma uma proporção imensa.
e que se nós fazemos realmente com entrega, com confiança, quem ganha somos nós. No fundo, é agradável a Deus, mas quem ganha espiritualmente, no nosso fortalecimento, somos nós mesmos. Exatamente. Pelo carinho, pelo cuidado, sobretudo, que Deus tem por nós, é que Ele nos permite essa escolha nossa, não, Maíla? A partir Exatamente. de nós, né? E de qualquer forma Ele vai estar lá. Jesus estava ali ao lado de Santo Antão, mas ao mesmo tempo, né, que estava aguardando ele, estava observando a movimentação dele. Né? Muito Perfeito. pertinente. Que aspectos pastorais convém ressaltar na quaresma, Maríla? Aqui eu vou voltar naquele ponto. Os aspectos pastorais são esses conselhos evangélicos que nós temos, que está no próprio evangelho. Jesus pede para que nós intensifiquemos o nosso jejum, que é a nossa relação conosco mesmo. Tá. Então a gente se controla, a gente trabalha os nossos desejos, as nossas vontades. Então não é nada de fora que me domina, é de dentro de nós que passa aí a ter a ordem nas coisas. Então é o jejum. A oração, que é nossa intensificação do diálogo com Deus. Uhum. Então é nós e Deus. Já rezamos, já temos essa prática da oração, da missa, dessa conversa, dessa meditação. No período quaresmal, intensifique isso. Busque um livro espiritual, busque fazer um retiro, algo que te alimente nessa questão da oração. E a caridade, que é o nosso relacionamento com o próximo. Então, a gente deve já ser uma pessoa caridosa, bondosa com as pessoas que precisam, as que mais precisam. Mas que no tempo quaresmal, por exemplo, todo esse sacrifício de algo que eu deixei de comer, por exemplo, eu guardo esse dinheiro e eu faço isso uma oportunidade de caridade para alguém. Então, eu não vou ser caridosa só na quaresma, mas se eu aprendo a ser mais caridosa na quaresma, eu vou conseguir fazer isso depois. Então, pastoralmente, esses 3 grandes conselhos evangélicos: o jejum, a oração e a caridade. E que não fique só nesse tempo quaresmal, né? Que nem quando a gente fala do Natal, né? Que o seu coração seja manjedoura de Jesus, mas aí as pessoas ficam naquele espírito natalino só naquela época que compreende o Natal, né? Na verdade é 25 de dezembro de um ano a 25 de dezembro do outro ano. Então, da mesma forma a questão da caridade, né? Não, eu estou em jejum, estou em abstinência, então vou fazer caridade nessa época. Passou esse tempo quaresmal, esquece. E não é assim, né, Maíra? É exatamente para ficar... vamos dizer assim, de uma forma... fazer um pouquinho a cada dia para aprender que pode ser feito sempre. E que entre na tua rotina diária, sobretudo, né? Exatamente, e nesse porque tempo... se a gente vai aprendendo a fazer sempre, como você mesma colocou lá atrás, são pequenas gotinhas. Então, a gente vai pondo essas gotinhas de caridade, de jejum, abstinência, a oração mais intensa. Quando a gente vê, a nossa vida vai se transformando pela graça de Deus. Lembrar sempre, né, Cláudia, que não é nosso esforço. Nós, no fundo, nós lutamos, mas Deus age com a graça. Então, peçamos a Ele: Senhor, eu não sei, eu não consigo, me dá uma luz, me dá inspirações de como fazer, como viver melhor essa quaresma. Vamos pensar uma coisa? Essa deve ser a melhor quaresma da minha vida. Eu não sei se eu terei outra quaresma. Exatamente. Mas eu posso ter essa quaresma nesse ano de 2022, a melhor, aquela que mais eu me esforcei, que mais eu pus amor, que mais eu percebi a minha aproximação e conversão com Deus. Então, que a gente faça dessa quaresma de 2022, que é o tempo que nós estamos, a melhor quaresma da minha vida. Não deixe, eu vou fazer tudo isso, ouvir tudo isso, beleza, para o ano que vem.
Até Não. porque a gente está vivendo um tempo de pandemia que nos faz repensar muito essa questão da finitude, não, Maíla? E a gente fica questionando, e você está perdendo tempo de viver na graça de Deus, né? Perfeito, Me faz lembrar muito algo em relação ao que você falou aí de ter uma bênção de Deus, né? Padre Hernani me disse uma vez, e isso ficou para a minha vida, que a pessoa fica pedindo tanto uma graça, tanto uma bênção, às vezes você já está preparada para receber essa bênção. E aí você questiona Deus, mas eu já estou preparada, enfim, né? Aliás, você acha que você está preparada. Mas é muito lindo quando ele diz que quando vem uma graça, não vem só para uma pessoa, vem para várias pessoas ao mesmo tempo aquela mesma graça. Você pode estar preparada, mas alguma pessoa daquelas que precisa receber essa mesma graça ainda não está. Por isso se fala do tempo de Deus, né? E por isso a gente fala também nessa maturidade dessas gotinhas que a gente vai inserindo em nossa vida, não? Perfeito, exatamente. Que a gente não perca essa oportunidade da graça de Deus na nossa vida hoje, no nosso presente. Que a gente não deixe passar esse tempo de graça. As pessoas falam, né? Tomar a graça de Deus. Exatamente. Ele está abundantemente nos dando pelas mãos da Mãe Santíssima dele, mas que a gente precisa buscar, a gente precisa fazer o nosso papel, a nossa parte. Exato. Nesse tempo quaresmal, você está de roxinho aí, eu ia vir de roxinho também, né? Verdade. Existe, Eu pus a blusa e nem lembrei disso, mas já foi propício. Olha só, tá vendo? Eu cheguei até de pensar, né? Aí daí eu acabei pegando uma outra roupa e falei, a hora que eu cheguei aqui, eu falei, ai meu Deus, né? Mas enfim. Olha, você foi mais perspicaz que eu fui, mas eu não lembrei disso. Tá vendo só? Então existe uma mudança, né? Nesse período de tempo. Fala pra gente sobre essas mudanças, querida. Tem sim. Então, até mesmo na questão da cor, que você já mencionou, o tempo quaresmal, liturgicamente nós utilizamos o roxo. Então, o roxo que nos lembra, então, essa penitência, essa conversão, esse recolhimento. A cor roxa na liturgia tem esse papel, né? Então a gente vai fazer isso durante 5 domingos. O roxo é o que vai prevalecer na nossa liturgia. É interessante que no 4º domingo da quaresma, esse roxo vai ser clareado um pouquinho com rósea. Vai ser uma cor um pouquinho mais leve que o roxo. Porque no 4º domingo da quaresma, a gente já vai estar bem próximo, chegando à Semana Santa. Olha. Então é como se a gente pensasse assim, olha, nosso coração tem que se aquecer, a alegria, a vontade de chegar o tempo da Páscoa, né? Outras mudanças que se tem nesse tempo da quaresma nós não fazemos mais o glória, que nós guardamos esse sentimento, esse canto, esse louvor todo para o sábado santo, que é o sábado da proclamação da ressurreição de Cristo. Evitamos o aleluia, sempre os aleluias aí são guardados, mesmo quando, por exemplo, na proclamação do Evangelho se faz um canto anterior da proclamação, evite-se cantos que tenham essa palavra. Não é só a palavra em si, mas é aquilo que é a postura. Né? E são retirados da igreja, por exemplo, as flores. Então a gente fica num ambiente mais hostil mesmo, de recolhimento. Porque toda essa alegria, toda essa beleza das flores, de tudo isso, vai voltar quando a Páscoa for proclamada. Mas perceba, até mesmo antes disso, os santos as imagens serão cobertas quando aproximar aí da Sexta-feira Santa, né, durante a Semana Santa em si. Tudo se recolhe para a proclamação da Páscoa. Mas perceba, esse é o exterior litúrgico, mas que dentro de nós a gente também vai fazendo já esse escondimento, esse recolhimento, para que tudo isso que na liturgia nós visualizamos também já esteja acontecendo dentro do nosso coração.
Literalmente é um silêncio interior, né? Até em respeito, né? À paixão. Exato, exatamente. Tudo se silencia para o grande momento que nós vamos viver de um Deus que, enquanto homem, se entrega por nós. Né? Então, nós não podemos perder esse sentido da Páscoa, que é esse gesto de Cristo na cruz, que se entrega por nós. Você falou em retiro e é como que se, na verdade, nesse período de tempo quaresmal também é um retiro pessoal, né? Que é tudo isso que nós estamos falando aqui, não, Maíla? Sim. Então, por isso que, por exemplo, se nós podemos fazer um retiro espiritual, né, numa comunidade, com um grupo, ótimo. Se nós não podemos fazer isso, por exemplo, todas as sextas-feiras a gente pode pegar a Via Sacra e fazer uma boa meditação dela. Nós podemos escolher um livro espiritual de um santo, a vida de um santo, ou esses livros espirituais que a gente tem, que leva à busca dessa espiritualidade, e se propor a todo dia ler um pedacinho dele, meditar, se recolher. Eu vou escolher que todo domingo, num período do meu domingo ou do sábado, eu vou me dedicar um pouquinho mais a essa leitura, a essa meditação. Então, a gente pode fazer esses retiros individuais, mas somos chamados também, se tivermos a oportunidade de fazer algo como grupo, como irmãos, como comunidade, fazermos isso nesse período de Páscoa, né? de Quaresma e depois da Páscoa. Por isso que até a questão dos retiros que tinha, né, de carnaval, enquanto o mundo busca o carnaval, essa festa, essa alegria transitória, que vai acabar na quarta-feira de cinzas, o cristão é chamado a buscar a alegria eterna. Então, enquanto o mundo caminha para esse sentimento da festa, que na quarta-feira de cinzas não tem mais, nós começamos na quarta-feira de cinza a buscar essa alegria do céu. É isso que tem que ficar na nossa cabeça. Né? Então, é mudar o nosso enfoque e não ser mais um no mundo aí, né? Um cristão que não faz a diferença. Exato. É o contrário. Exato. E exatamente nessa sua fala, de ser um cristão que faça de fato a diferença, eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo sobre a importância de se viver intensamente essa oportunidade que Deus nos dá de viver esse tempo quaresmal, querida. Sim, então, que nós possamos, Cláudia, ter esse compromisso mesmo com Deus, um compromisso de uma conversão pessoal. Nós temos esse ano, né, a campanha da fraternidade, todos os anos ela propõe isso para nós. Esse ano vai falar sobre a educação e a fraternidade. Então, pode pegar, por exemplo, esse material, ser um material de apoio para a nossa reflexão, mas realmente ter um compromisso, Senhor, eu quero ser diferente a partir desse momento que o Senhor oferece a nós como igreja. Mas que a gente não precisa nem esperar chegar a quarta-feira de cinzas para começar. O tempo é agora. O tempo é agora. A gente tem a internet que nos ajuda tanto, tem tanta coisa boa. Busque lá como fazer uma boa preparação para a quaresma, buscar a confissão, né? Fazer uma boa confissão, buscar comungar de maneira santa, plena com Deus, e fazer realmente da quaresma esse tempo forte para a celebração da Páscoa do Senhor. Então, que a gente tenha esse compromisso. Deus com certeza vai nos ajudar e com certeza vai ser uma quaresma abençoada aí na nossa vida. Maíla Aguiar, muito obrigada pelo seu sim aqui mais uma vez ao programa Viver com Fé e Saúde. Muito feliz em tê-la aqui, contribuindo, enriquecendo aqui o nosso programa, falando sobre o tempo quaresmal. Muito obrigada, Deus te abençoe cada vez mais, viu? Aí eu que agradeço, Cláudia, porque ficar aqui com você nesse tempinho foi maravilhoso.
Agradeço muito o convite, precisando, estamos aí à disposição. E que Deus nos abençoe sempre, sempre. Que cada dia esse programa chegue na alma, no corpo, na mente de cada um de nós, tá bom? Exatamente. Um beijo para você e para todos. Um beijo grande para você, fica com Deus, te cuida, Amém. viu? Deus te abençoe. Tchau, Amém. tchau. Você também. Beijo, querida. Amém. Vamos para o intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. E assim, eu estou num misto de alegria, de emoção, por ter recebido a Maíla mais uma vez aqui em nosso programa. Gente, nós estávamos conversando aqui nos bastidores, no intervalo. 20 anos, há 20 anos conheço a Maíla, quando eu fui fazer o curso no EDAP. Gente, ela foi minha professora há 20 anos, olha que coisa mais linda. E cada vez que eu me encontro com a Maíla, eu me sinto literalmente em casa. É um banho assim de aprendizado e a gente tem que realmente saborear, né, essas gotas de fé e esperança, sobretudo de conhecimento, né, que pessoas como ela trazem pra gente. Então, querida, mais uma vez, muito obrigada pelo seu sim aqui, à TV Imaculada, que é sua casa também, o Viver com Fé e Saúde, que é sempre muito feliz cada vez que você está aqui conosco. Então, muito, muito obrigada, viu? Deus te abençoe cada vez mais. E você que está chegando agora, não tem problema, você perdeu o programa? Opa, nós temos as reprises no decorrer da semana e também nós estamos no canal do YouTube que você pode seguir lá, ó, Rede Imaculada de Comunicação. Você vai encontrar lá reprise de todos os programas, celebrações direto da nossa sede e informações sobre a nossa obra também. Entra lá, clica em inscrever-se. Gostou da entrevista? Clica no sininho também para você poder receber as notificações. Gostou da entrevista? Curte e coloca lá algum comentário, alguma coisa, sugestão de pauta também você pode fazer através de lá. E você quer que outras pessoas também conheçam, né, aquilo que você aprendeu aqui no Viver com Fé e Saúde? Compartilhe o nosso vídeo também. Eu quero agradecer a cada um de vocês que está aqui conosco. Muito obrigada mesmo. Muita gratidão por sua generosidade sempre aqui, Mirites, conosco, com a nossa TV Imaculada, com a nossa Rede Imaculada de Comunicação. Muito grata pela vida de cada um de vocês e por essa generosidade. Desejo que todos tenham uma semana abençoada, cheia da graça de Deus. Te cuidem e até o próximo programa. E salve Maria Imaculada!